Capítulo 5. A batata frita roubada, versão audiobook da Lira. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o primeiro sinal de que aquele dia estava caminhando para algo maior do que eu imaginava, eu provavelmente responderia algo simples. Batata frita. Eu sei. Parece estranho começar a história do meu pedido de casamento falando de batatas fritas. Mas, olhando para trás, algumas das pistas mais importantes estavam escondidas exatamente nesses pequenos momentos. Naquela mesa da praça de alimentação, depois da conversa sobre os brincos, o clima estava leve. Risadas surgiam aqui e ali, cada pessoa comentando algo diferente, misturando histórias do trabalho, da vida pessoal, viagens, compras, uma confusão deliciosa de vozes e emoções. Foi quando o painel começou a chamar as senhas. A minha chegou primeiro. A do Fábio e do John demorou um pouco mais, como se estivessem tentando prolongar o suspense. Eles se levantaram quase ao mesmo tempo. Já voltamos, disse Fábio, pegando o número da senha com aquele jeito tranquilo dele, que sempre me deixava em alerta. Fiquei na mesa com o resto do grupo, conversando com Raquel, observando as pequenas interações ao redor. E foi nesse momento que percebi algo curioso. Raquel mexia no celular de vez em quando. John também. Digitavam rápido, guardavam o telefone e voltavam para a conversa. Não parecia exatamente que eles estavam conversando entre si. Parecia mais como se estivessem acompanhando alguma coisa, algo que só eles sabiam. Antes que eu pudesse pensar muito sobre isso, Fábio e John voltaram. E então aconteceu aquela pequena cena que sempre acontecia entre nós dois, mas que naquele dia parecia carregada de significado. Fábio colocou a bandeja sobre a mesa, mas não exatamente na frente dele. Colocou um pouco mais para o meio, entre nós dois. E então tirou da bandeja um par de talheres a mais. Eu olhei para aquilo. Depois olhei para ele. Ele sorriu. Já estou facilitando o seu trabalho. Eu não precisei perguntar qual trabalho. Peguei uma batata frita. Obrigada. A conversa continuava barulhenta. Era aquela típica mesa grande de amigos, cheia de vozes cruzadas, risadas, gente comentando viagens, trabalho, histórias antigas. Mas, mesmo cercada de distrações, meus olhos inevitavelmente voltavam para o prato dele. Batata frita. Filé de frango à parmegiana. Estiquei o garfo. Roubei uma batata, depois outra. Peguei o copo dele e tomei um gole da Pepsi Twist Light. Ele me olhou, com aquele olhar que mistura divertimento e reprovação. Pô, você fala que não quer comer batata porque vai engordar e quase come todas as batatas. Eu dei de ombros, sorrindo. Não vai ficar tão gostosa quanto a sua. Peguei um pedaço do filé. Comida boa é comida roubada. Eu ri, mas continuei pegando pedaços do prato dele. Metade do filé praticamente desapareceu. Ele me olhou com aquela expressão clássica de quem pensa, essa mulher não tem jeito. Eu perguntei sorrindo, ué, não tá gostando? Quer que eu pare de roubar? Ele respondeu sem hesitar. Amor, eu não ligo de você pegar o que quiser de mim. Levantei o olhar, e então veio a frase que me paralisou por um segundo. Pra mim, você pode me pegar inteiro pra você. A mesa começou a diminuir o volume das conversas, de repente percebendo que algo mais profundo estava sendo dito. Não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de reconhecimento, como se todo mundo tivesse entendido a importância daquilo. Eu fiquei olhando para ele, sem falar nada. Olhei para o prato, voltei para ele, peguei mais uma batata frita, coloquei na boca, mastiguei com calma. E falei, com naturalidade. Então, eu vou continuar roubando. A mesa inteira riu. A tensão que tinha surgido com aquela frase se dissolveu, mas eu encostei levemente no ombro dele, falando baixo, só para ele ouvir. Mas cuidado com o que você oferece. Um pequeno sorriso. Porque eu posso aceitar. Peguei o copo de Pepsi dele de novo, dei um gole e devolvi para a mesa como se fosse absolutamente natural. A conversa começou a se dividir em pequenos grupos. Trabalhavam, viajavam, falavam de comida. Inevitavelmente, os casados começaram a mencionar vida de casado. Palavras como fralda, leite, creche, médico apareceram aqui e ali. Eu ri por dentro, imaginando aquele universo completamente diferente do nosso, ainda só nós dois namorando. Então, um dos casados olhou para o Fábio e perguntou, com aquele ar casual de curiosidade. E aí, quando é que vocês vão encomendar um bebê? Virei o rosto para ele, observando a reação. Fábio olhou primeiro para mim, depois para eles, e respondeu com naturalidade absoluta. Primeiro a gente tem que casar, né? Porque não é justo fazer isso com ela. Algumas pessoas prestaram atenção. Ele continuou sério, mas com aquele jeito delicado. Eu sei que a sociedade é diferente hoje. Muita gente não casa e tem filhos.
Mas uma pessoa tão especial quanto a Lyra, eu prefiro fazer diferente. Ser metódico, ser romântico, estruturar da forma clássica, primeiro noivar, depois casar e só depois pensar em filhos. Por um segundo a mesa ficou quieta. Eu senti um calor subir pelo rosto. Não era vergonha, era emoção. Antes que eu pudesse responder, Raquel entrou, rindo, cutucando meu ombro. E aí, Lyra? Ele já tá falando de casamento. Já falou até de filhos. Se quiser, a gente já te mostra onde comprar fralda barata. A mesa riu. Mas antes que eu pudesse reagir, John falou: para de desejar isso pra ele. Deixa ele curtir mais a vida de solteiro. Virei meu olhar pra John. Não era bravo, mas direto, silencioso. Por que você está atrapalhando a conversa? Depois voltei pra Fábio com um pequeno sorriso. Olha, se ele continuar dividindo batata frita assim comigo. Peguei mais uma batata do prato dele. Eu até penso no assunto. A mesa riu, mas minha voz tinha um tom que não era totalmente brincadeira. Alguns minutos depois, enquanto a conversa seguia, eu roubei mais uma batata. Olhei para ele e disse: só para constar, se algum dia isso virar reunião de pais falando de fralda. Olhei para os casais casados. Eu espero que pelo menos a gente ainda esteja roubando comida um do outro. Ele riu com aquele sorriso que me derretia e respondeu imediatamente: mas peraí, eu nunca pego da tua comida. Levantei a sobrancelha. Ah, não? Ele balançou a cabeça. Claro que não. Você sempre pede umas coisas super requintadas que eu nem sei o que é. É comida da China, misturada com o Japão, misturada com a Ásia inteira. Às vezes parece que tem até África no meio. A mesa riu. Ele continuou: eu nem tento pegar. Pra mim é requintado demais. Apontou para o próprio prato. Homem gosta de coisas simples. Coisa que a gente sabe o que é. Arroz, feijão, filé de frango à parmegiana, batata frita. E então olhou para mim com aquele brilho nos olhos e completou: que você sempre come metade de tudo. Deu de ombros, pegou uma batata. Mas não tem problema, assim eu faço um pouquinho de regime. A mesa inteira caiu na gargalhada. E naquele momento, entre batatas roubadas, risadas e conversas cruzadas, eu ainda não fazia ideia. Mas aquela mesa cheia de amigos, de forma silenciosa, estava conspirando para transformar aquele dia no começo do resto da minha vida.